E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versículos 6 e 7. E a pergunta que não quer calar: qual a identidade deste que detém o anticristo, o iníquo, ou o homem da perdição, como você quiser entender? E é sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo. Irei emergir algumas teorias em relação à identidade deste que detém o anticristo. De antemão, eu já afirmo que a identidade deste que detém o anticristo é o Espírito Santo. Mas, ao longo do nosso estudo, eu irei explicitar melhor os argumentos para que você possa entender. E talvez você, que seja um pós-tribulacionista, esteja perguntando-se se a identidade deste que detém o anticristo é o Espírito Santo, logo entendemos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque assim o pré-tribulacionista pensa. Então, se a identidade deste que detém o anticristo é o Espírito Santo será retirado juntamente com a igreja para o céu. E já fica a pergunta para você, pré-tribulacionista: como será o processo de salvação na grande tribulação, já que o Espírito Santo será retirado da terra? Bom, eu sei que os pós-tribulacionistas usam muito este argumento para confrontar os pré-tribulacionistas, e eu sou um pré-tribulacionista. Então, se você quiser saber detalhadamente sobre como será o processo de salvação, como será a base usada para a salvação na grande tribulação, fica comigo até o final desse vídeo que eu irei propalar uma revelação apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento. Já quero te convidar a curtir, comentar, compartilhar e a inscrever-se no meu canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar conteúdo novo, o YouTube possa notificá-lo. Eis aqui uma questão muito importante, que é referente à identidade deste que detém a manifestação do anticristo. É certo que existem alguns problemas a respeito desta identidade, mas buscaremos solucioná-los ao longo do nosso estudo. Uma das teorias bastante aceita é a de que o Império Romano era o que impedia o surgimento do anticristo. Para F. Bruce, não poderia ser de outra maneira, quando escreve, abre aspas, o apóstolo é intencionalmente vago quando escreve sobre o assunto. Isto apoia a interpretação de o Império Romano ser o agente retentor. Paulo tinha razão em mostrar-se constantemente grato pela proteção das autoridades imperiais, que reprimiam as forças mais hostis ao Evangelho. Quando essa proteção fosse retirada, as forças do anticristo poderiam exercer livremente a sua própria vontade. Fecha aspas. Para isso, se baseia na questão de Paulo se preocupar em ser discreto, não mencionando a identidade do detentor, o que parece ser uma grande contradição, pois já que ele se sentia grato ao império, por que não mencioná-los como sendo seus amigos, tornando o relacionamento entre igreja e Roma mais próximo ainda? A questão é que este relacionamento nunca existiu. Vamos para a segunda. Outra teoria aponta a igreja como sendo aquele que detém, o que também não pode ser possível devido à natureza da igreja, pois esta é apenas a habitação do Espírito de Deus, embora seja o meio que Deus usa para deter as forças espirituais malignas, não pode ser a detentora, já que é passível de acusação. Agora nós vamos entender a terceira posição, e essa é a que eu defendo. Neste caso, é necessariamente um detentor que seja um ser espiritual, tenha poder infinito, seja inculpável e possua autoridade suprema. E tudo isto só encontramos na Trindade. E devido ser algo que impede a manifestação terrena do anticristo, concluímos que o Espírito Santo é o único que pode atender a estes requisitos, já que ele foi enviado para habitar no crente em Jesus, sendo a força vital da igreja. Ou seja, é o próprio Deus na terra, morando conosco e em nós.
e impedindo que o anticristo venha a se manifestar antes da hora definida por Deus. E isto só não parece razoável, como é a única possibilidade que consegue explicar de maneira coerente a questão deste que detém. Sendo o Espírito Santo o detentor, fica ainda mais confirmado o arrebatamento antes da grande tribulação. É onde está a explicação de tudo, pois sendo a igreja seu templo, será retirado juntamente com aquele que detém, deixando o caminho livre para que se manifeste o iníquo e não permitindo que a igreja redimida sofra com o terror de sua ira. E é aqui que os pós-tribulacionistas entram com toda a força. Se o Espírito Santo vai ser retirado da terra, como será o processo de salvação, já que este foi retirado da terra? O que eles não sabem é que o Espírito Santo é onipresente, mas vamos entender essa questão. A salvação será pelo ministério do Espírito Santo. Ao identificar o Espírito Santo com o detentor de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, vem a alegação persistente dos oponentes desta opinião, no caso, os pós-tribulacionistas, que dizem que o Espírito Santo deve cessar de operar no mundo na tribulação, porque não estará mais morando no corpo de Cristo como seu templo, ou seja, na igreja, pois foi retirada da terra juntamente com a igreja no arrebatamento. E ainda insistem, se o Espírito Santo é onipresente, como ele será retirado da terra juntamente com a igreja? Como as pessoas serão salvas na grande tribulação se o Espírito Santo, juntamente com a igreja, foi retirado da terra no arrebatamento? Ele não ocupa todo o espaço? Como explicar isso? Devemos notar que o Espírito Santo não assumiu o ministério de habitação em todos os crentes no Antigo Testamento. Mas o Senhor, referindo-se a alguém sob essa economia, mostra claramente que a salvação era pela operação do Espírito Santo. Em João, capítulo 3, os versículos 5 e 6, dá uma conferida na sua Bíblia. Mesmo sem esse ministério de habitação do Espírito Santo, os santos do Antigo Testamento foram salvos pelo Espírito Santo, apesar dele não habitar as crentes como um templo. Assim, no período tribulacional, o Espírito Santo, que é onipresente, fará o mesmo trabalho de regeneração que fazia quando Deus lidava anteriormente com Israel, mas sem o ministério de habitação. Você está entendendo? Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Na grande tribulação, não. Será um processo diferenciado. A atual habitação está relacionada à capacitação, à união de crente com crente por causa da sua relação com o templo de Deus. Mas a habitação é totalmente diferente do trabalho do Espírito na regeneração. Logo devemos reconhecer claramente que apesar do Espírito não habitar os salvos da tribulação, ele ainda pode operar na regeneração deles. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, relaciona a salvação de Israel ao ministério do Espírito Santo antes do segundo advento. Comentando sobre João 3, o Alvord diz, abre aspas, o diálogo de Cristo com Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 1 ao 21, pode ser entendido como uma confirmação de que haverá salvação durante a tribulação e de que ela será obra do Espírito Santo. Fecha aspas. Kelly ainda acrescenta, abre aspas, quero então afirmar explicitamente minha própria convicção de que a salvação de todos os salvos em todas as épocas depende da obra de Cristo e o Espírito é o único aplicador eficaz dessa obra em qualquer alma. Fecha aspas. Bom, mediante esses comentários e embasando na minha teoria, é possível afirmar com confiança, então, que a salvação oferecida pelo sangue do Cordeiro e recebida pela fé será efetivada mediante a obra do Espírito Santo. E talvez você esteja perguntando-se, mas qual será a base da salvação na grande tribulação? Ao considerar a importante questão da base ou do método da salvação durante a tribulação, certas afirmações podem ser feitas. Primeiro, a salvação na tribulação certamente será baseada no princípio da fé. Hebreus, capítulo 11, dos versículos 1 ao 40, deixa explícito que o único indivíduo aceito por Deus era o indivíduo
que cria em Deus. O princípio do versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, não se limita à presente era, mas vale para todas as épocas. A fé de Abraão é dada como exemplo do método de abordagem de Deus. Veja Romanos, capítulo 4, versículo 2. E será o método de abordagem na grande tribulação. Segundo, as descrições dos salvos na tribulação deixam explícito que serão salvos pelo sangue do Cordeiro. Sobre os judeus salvos, disse que são os que foram redimidos dentre os homens. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. E Israel jamais conheceu uma redenção que não fosse baseada em sangue. Sobre os gentios, disse que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Gostou desse conteúdo? Agregou no seu conhecimento? Tirou suas dúvidas? Você ainda tem dúvidas sobre esse estudo? Deixa aqui nos comentários que eu irei responder a todos. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no meu canal e também não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar conteúdo novo, o YouTube possa notificá-lo. Todos os dias eu posto vídeos novos aqui no canal. A sua dúvida pode ser o nosso tema. Tem dúvida sobre Apocalipse, sobre qualquer outro texto da Bíblia? Deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo explicando detalhadamente aquilo que você não entendeu. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos.